O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Lendo essa passagem do Evangelho, nesse diálogo de Jesus com os mestres da lei, me veio à cabeça um conto que aparece num filme que é dos filmes que mais gostei na vida, já falei algumas vezes desse filme, que é o Smoke, Cortina de Fumaça. E contam, então é um homem lá, um escritor, que está contando uma história dizendo que um homem que era alpinista subiu numa montanha muito alta uma vez, estava escalando, mas se perdeu e desapareceu. Então morreu lá no alto da montanha, nevada, no meio, sabe, tipo Everest, assim. Mas esse homem tinha um filho pequeno, de poucos anos. E os anos se passaram, o filho cresceu, né, e também ele se tornou alpinista. E aí um dia ele foi subir uma montanha, também estava lá no alto da montanha e parou porque estava muito cansado, sentou, olhou para o chão, para o gelo que tinha, e de repente ele se viu refletido no chão, no gelo. E ele falou: o que é isso? E ele foi ver, limpou lá para ver, e era o pai dele congelado, que estava lá assim, e era igual ele, era muito parecido com ele, porque era seu pai, mas ele já era mais velho, tinha passado um pouco mais a idade que o pai tinha. Então ele viu o pai inteirinho lá e falou: eu sou mais velho que o meu pai. Então daí se pode tirar várias ideias, várias conclusões, né, que moralmente, às vezes um filho é muito superior ao pai, intelectualmente, né, o pai ensina, dá a base, mas o filho se desenvolve mais, né, cada um pode pensar o que quiser. Mas me fez pensar nessa história daqui, né? Porque Jesus, que é filho na ordem da carne, podíamos dizer, né? Como esse descendente de Davi, mas ele não é filho no sentido que os judeus entendiam, como alguém que é menor, que deve respeito, que deve prestar obediência ao Davi. Isso é o que Jesus fala, citando uma frase do próprio rei Davi, que fala: disse o Senhor ao meu Senhor. No original disse Yahvé ao meu Adonai. São duas palavras diferentes. Adonai é como eles chamavam o próprio Deus. Então, esse salmo, que era visto, não é, pelos judeus como um salmo messiânico, um salmo que estava falando do Messias, do Salvador, eles talvez não tenham percebido isso, os fariseus, mesmo conhecendo bem a lei, as Escrituras, não tinham percebido que era o Messias não está abaixo de Davi, mesmo sendo descendente dele, porque ele é do mesmo nível do próprio Deus, o Yahvé e Adonai. Então é para falar que o Messias é Deus, o Messias é Deus feito homem. Então é como que Jesus falou: eu estou aqui, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias e eu sou Deus. Então é quase como que Jesus ensinando, falando sobre a sua divindade, essa passagem. Mesmo sendo filho do Davi, na ordem da carne, ele é superior a Davi. Como o alpinista lá, né? Ele era filho daquele homem que tinha morrido, mas ele era mais velho, mais sábio talvez do que o seu pai. E depois fala no finalzinho que uma grande multidão o escutava com prazer, porque Jesus conhecia as Escrituras, né? Ele próprio é a Escritura, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus. Então ele conhece e explica. Que nós também queremos conhecer, como apoiados nos nossos pais, entre aspas, os nossos pais na fé, todos os que nos precederam na fé, que a gente estude, aprofunde, para ser, entre aspas, maior do que os nossos pais na fé, e assim explicar as Escrituras, explicar a doutrina da Igreja com essa sabedoria de Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.